Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então continuar nossa revisão diária aqui, continuando no baralho de glomerulopatias. A gente já viu um pouquinho sobre a GNPE, agora a gente vai partir para a GNRP. A GNRP é a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Vamos entender um pouco do nome. Glomerulonefrite porque tem uma inflamação do glomérulo e rapidamente progressiva porque se a gente não fizer nada, o paciente vai desenvolver ali uma azotemia, né? E pode ir a óbito em poucas semanas. Ela é rápida e progressiva. Vamos entender um pouco sobre a fisiopatologia. A fisiopatologia vai envolver a fisiopatologia básica das causas de GNRP. Vamos lembrar que o tipo 1 é causada pela doença de Goodpasture. A doença de Goodpasture tem na sua fisiopatologia básica a produção dos anticorpos antimembrana basal glomerular. Vamos lembrar aqui em um desenho esquemático. Vamos lembrar que a doença de Goodpasture tem caracteristicamente o antimembrana basal glomerular e que no nosso alvéolo, que eu vou representar de A aqui, e no nosso glomérulo, que eu vou representar de G, a gente tem a membrana basal, essas duas estruturas que eu estou representando aqui de vermelho. Então, a doença de Goodpasture vai produzir anticorpos contra o alvéolo e contra o glomérulo, contra o rim. Por isso que a gente vai ver lá na frente que a doença de Goodpasture vai causar uma síndrome pulmão-rim. Esse anticorpo vai chamar inflamação tanto para o pulmão quanto para o rim. Então, basicamente é isso. Fisiopatologia do tipo 1, produção de anticorpos antimembrana basal glomerular. O tipo 2 tem várias causas possíveis. Por exemplo, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, o lúpus eritematoso sistêmico, a doença de Berger, basicamente tudo que possa causar imunocomplexos. Por que ocorre isso? Vamos lembrar que no lúpus, na GNPE e na doença de Berger, a gente tem produção de anticorpos. Vamos lembrar, aqui tem um anticorpo. O anticorpo dessas três doenças vai se ligar com um antígeno, que eu vou representar aqui com a letra A, e aqui o anticorpo com a letra A. E esses dois juntos vão formar o imunocomplexo. Esse imunocomplexo, ele vai se depositar no glomérulo e vai acabar gerando a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, basicamente é isso, gente. O tipo 2 é qualquer doença que produza um imunocomplexo e afete o glomérulo, cause GNRP. Já o tipo 3 vão ser aquelas vasculites que produzem o ANCA, que é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Vamos lembrar que o tipo 3 é causado, por exemplo, pela granulomatose de Wegener e, por exemplo, pela poliangeite microscópica. A gente vai estudar um pouquinho melhor essas vasculites mais à frente, mas já é bom saber pelo menos o nome delas. E esse ANCA também vai servir como um potencial destruidor do glomérulo, porque se a gente lembrar que o glomérulo está aqui, tem o epitélio, a membrana basal, a gente lembra que o ANCA vai contra esse epitélio, vai contra os neutrófilos que porventura estão ali e vai causar também uma GNRP. Então, o princípio básico da GNRP é que vai ter alguma doença que vai produzir algum anticorpo que vai atacar ali o glomérulo de alguma maneira, seja o tipo 1, com antimembrana basal glomerular, seja o tipo 2, com imunocomplexos, seja o tipo 3, com o ANCA, as vasculites ANCA positivo, também chamado de vasculites Pulse imunes. Vamos continuar então. Lembrar também que todos esses anticorpos vão atacar o glomérulo e vão acabar chamando neutrófilos,
vão chamar fibroblastos, vão chamar leucócitos, macrófagos, e toda essa junção de restos celulares acaba formando os crescentes. Então, os crescentes são os responsáveis por colapsar os glomérulos. Os crescentes vão tomar de conta ali dos espaços do glomérulo. Vou tentar representar aqui. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um glomérulo de amarelo, e aí de vermelho vai vir um crescente aqui e vai tomar de conta desse glomérulo. Então, o crescente vai acabar totalmente com a função do glomérulo. Porque se tem um crescente empurrando as alças ali do glomérulo, ele não vai ter mais a atuação dele. Por isso, o fato de ser rapidamente progressiva a doença. Vamos continuar. A GNRP, quais são as manifestações clínicas da GNRP? A gente vai ter uma azotemia. O paciente vai ter uma síndrome urêmica. Pode ter, por exemplo, soluços incorressíveis, pode ter, por exemplo, um edema pulmonar, um edema em membros inferiores. O paciente pode ter uma pericardite hemorrágica, pode ter diversos sintomas decorrentes da azotemia. E por que o paciente tem azotemia? Ora, os crescentes vão ocupar os glomérulos e o glomérulo não vai atuar mais. Então, aquelas toxinas que eram para ser depuradas, que eram para ser eliminadas pelo rim, vão se acumular no sangue do paciente. Então, essas toxinas vão ser as responsáveis por essa azotemia. E, claro, o paciente pode evoluir com anúria. A anúria é muito importante, porque são poucas as condições na medicina que geram anúria, ou seja, que fazem o paciente não urinar mais nada. A GNRP é uma delas. O paciente pode chegar a urinar menos de 100 ml por dia. Isso é muito pouco. Hipertensão, óbvio, se o glomérulo não está funcionando, vai acumular aquele líquido dentro do vaso e o paciente vai ter hipertensão. Então, importante também esse flashcard. Vamos continuar. Quanto aos exames complementares, a gente tem que lembrar das causas, né? Temos que sempre lembrar dos tipos. O tipo 1 não é causado pela doença de Goodpasture, então a gente pode solicitar, como exame complementar, a dosagem de anticorpo antimembrana basal glomerular no sangue do paciente. O tipo 2 não é causado por doenças que fazem imunocomplexo, como lúpus, como GNPE. Então, a gente pode ver nessas duas doenças, por exemplo, o complemento sendo consumido. O C3 vai estar reduzido. E no tipo 3, já que é causado por vasculites autoimunes ANCA positivo, a gente vai solicitar o ANCA para granulomatose de Wegener ou para poliangiite microscópica. Beleza. Lembrar também que aqui a gente precisa solicitar uma biópsia renal, porque o paciente está evoluindo muito mal. A gente tem que saber, será que é uma GNRP mesmo? Porque se for uma GNRP, a gente vai ter que entrar com um tratamento pesado contra o paciente, para melhorar o paciente. Então, a biópsia renal é necessária, porque tem um achado aqui que é patognomônico. Paciente com GNRP tem mais de 50% dos glomérulos com crescentes. Então, é muito crescente. Olha só a imagem que eu botei aqui no meu flashcard com os crescentes. Os crescentes são essas estruturas aqui, rosinhas. Olha como os glomérulos estão cheios de crescentes aqui. Não dá para o glomérulo funcionar assim. O crescente está ocupando todo o espaço que deveria ser do glomérulo. E tem mais uma coisinha que é específica, só que gosta de cair em prova também, que é a imunofluorescência indireta. A imunofluorescência indireta a gente vai entender tranquilamente. Vamos lembrar que o tipo 1 é causado pela doença de Goodpasture. Então, a gente sabe que a doença de Goodpasture ela cursa de novo com anticorpo antimembrana basal glomerular. E vamos lembrar que no glomérulo a gente tem a membrana basal glomerular, que eu vou representar aqui de amarelo, ela é a única estrutura contínua do glomérulo. Então,
Se a gente colocar um anticorpo aqui na membrana basal glomerular, esse anticorpo vai florescer de maneira linear. E a membrana basal glomerular, ela é linear. Então, a imunofluorescência direta vai ser linear, vai ser um padrão contínuo. Basicamente é isso. Agora, voltando no flashcard, a gente sabe também que o tipo 2 vai ter um padrão de imunofluorescência indireta, um padrão granular, também chamada de padrão descontínuo. Por que acontece isso? Vamos lembrar que no glomérulo a gente tem, além da membrana basal glomerular, a gente tem a estrutura do endotélio, que vai recobrir lá as alças do glomérulo, e a gente tem também o epitélio, que são ali compostos pelos podócitos, por exemplo. Então, a gente tem meio que um sanduíche aqui, em que de amarelo está o endotélio, de vermelho está a membrana basal glomerular e de azul a gente tem o epitélio, os podócitos. E a gente sabe que o tipo 2 é causado pelas doenças que fazem imunocomplexos, como o lúpus e como o GNPE. E os imunocomplexos, eles não vão pegar a membrana basal glomerular de vermelho. Eles pegam o epitélio, que está de azul, ou o endotélio, que está de amarelo. E a gente sabe que o epitélio e o endotélio, eles são fenestrados. Então, eles não são contínuos. A única estrutura contínua é a membrana basal glomerular. Então, como os imunocomplexos se apoiam nessas estruturas que são descontínuas, quando eu colocar um anticorpo para brilhar, para florescer aqui no epitélio ou no endotélio, vai florescer de maneira descontínua, que é chamado padrão granular na imunofluorescência indireta. Beleza, vamos continuar. O tipo 3 não vai ter nenhum padrão na imunofluorescência indireta. Vamos tentar entender um pouco isso. A gente vai ter o ANCA no tipo 3. As vasculites paucimunes, elas produzem ANCA. O ANCA não floresce na imunofluorescência indireta. Por isso que a gente chama a granulomatose de Wegener e a poliangiite microscópica de vasculites pauci-imunes, porque elas não produzem imunocomplexos. O ANCA vai atacar diretamente o glomérulo. Ele não precisa de um antígeno para formar um imunocomplexo. Então, o ANCA estando aqui, se eu tentar acender o ANCA com anticorpo, florescer o ANCA, ele não vai florescer. O ANCA não floresce. Ele não forma imunocomplexo. Então, o padrão de imunofluorescência indireta vai ser sem padrão nenhum. Não vai florescer nas vasculites. Então, basicamente é isso. Olha que imagens legais aqui que eu coloquei no flashcard. Essa imagem é a imagem de uma imunofluorescência indireta com um padrão linear. Percebam vocês, olha, que o anticorpo está fluorescendo aqui de maneira linear. Por quê? Porque é um anticorpo antimembrana basal glomerular, que é uma estrutura contínua no glomérulo. E olha, veja como é diferente. Essa imagem que eu estou mostrando agora é a imagem da imunofluorescência indireta no padrão granular. Granular é descontínuo, olha só. Floresce em um canto, em outro não floresce, floresce em um canto, não floresce em outro. Esse padrão é do tipo 2. Tem um imunocomplexo aqui que está no epitélio ou no endotélio, que são estruturas descontínuas. Dão um padrão granular na imunofluorescência indireta. Beleza. Esse flashcard é muito bom e cai com bastante frequência nas provas. Então, lembrou disso? Acima de 50% de crescentes, tipo 1, antimembrana basal glomerular, tipo 2, C3 reduzido, tipo 3, ANCA e os padrões de imunofluorescência indireta, já matou os exames complementares. Vamos agora para o tratamento e conduta da GNRP. A gente tem que lembrar que é uma doença séria. A gente tem que diminuir esses anticorpos, essa autoimunidade. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer
corticoide e imunossupressor, tá? O corticoide é a metilprednisolona, a gente vai fazer uma pulsoterapia, e o imunossupressor pode ser uma ciclofosfamida, por exemplo. Mas é muito importante dizer que a gente vai ter que iniciar o tratamento antes do resultado da biópsia renal. A gente não pode esperar o resultado da biópsia, porque o paciente pode morrer se a gente esperar até lá. A gente tem que iniciar o tratamento logo. Basicamente é isso. Vamos continuar então. Qual o prognóstico da GNRP? Diferente da GNPE, o prognóstico da GNRP ele é bem ruim, porque os crescentes vão invadindo os glomérulos, o paciente vai tendo azotemia. Se a gente não fizer nada, o paciente pode ir a óbito em poucas semanas. O prognóstico é bem ruim. Vamos agora mais a fundo nas glomerulopatias. Vamos para os flashcards de doença de Goodpasture. Qual a definição, basicamente, da doença de Goodpasture? A gente vai ter uma doença autoimune que causa síndrome pulmão-rim. A gente já viu, a doença de Goodpasture produz anticorpos antimembrana basal glomerular. Por isso é uma doença autoimune. E por que causa uma síndrome pulmão-rim? Porque o anticorpo antimembrana basal glomerular vai afetar os alvéolos e vai afetar os glomérulos, que são duas estruturas que têm a membrana basal glomerular. Vamos continuar. Qual a epidemiologia da doença de Goodpasture? Qual é o paciente que eu tenho que lembrar? Sempre quando lembrar de Goodpasture, lembre de um homem de 20 a 40 anos. Então, um homem ali de meia idade, por exemplo, você tem que ser uma imagem mental do paciente com Goodpasture. Homem 20 a 40 anos. Continuar. Quais os fatores de risco da doença de Goodpasture? Isso gosta de aparecer em algumas questões. A gente tem um homem que fuma, um homem que é tabagista, um homem que teve uma infecção de via aérea superior, um homem que trabalha com hidrocarbonetos voláteis, que trabalha ali com gasolina, por exemplo. Isso tudo vão ser triggers. Todos esses três vão ser formas do corpo ativar a imunidade. O corpo vai perceber esses desencadeantes como uma forma ali de produzir anticorpos contra eles. E acaba se produzindo o anti-MBG, que atua no alvéolo e no glomérulo. Qual a fisiopatologia? Já falei inúmeras vezes. A doença de Goodpasture produz anticorpo antimembrana basal glomerular. E esse anticorpo antimembrana basal glomerular vai afetar o rim no glomérulo e vai afetar o pulmão no alvéolo. E começa a doença, começa o estrago, começa a inflamação nesses dois órgãos. Vamos continuar. Quais as manifestações clínicas da doença de Goodpasture? Bom, a gente sabe. Se vai atacar o rim e o pulmão, vai ter uma síndrome pulmão-rim. No rim vai ter o quê? A gente já estudou. Lembra que a doença de Goodpasture era a causa da glomerulonefrite rapidamente progressiva do tipo 1? Então, no rim tem GNRP. E no pulmão? No pulmão vai ter uma alveolite, uma inflamação no alvéolo, com uma hemorragia pulmonar. Vamos tentar desenhar isso aqui. Vamos lembrar então que no alvéolo a gente também vai ter uma membrana basal. Estou desenhando aqui o alvéolo vermelho e a membrana basal de amarelo. A gente vai ter o anticorpo de azul aqui atacando a membrana basal glomerular e vai chamar leucócito, vai chamar macrófago e vai ter um estrago, certo? Vai ter um estrago aí no alvéolo, vai arrebentar o alvéolo e quando arrebenta o alvéolo, vai ter produção ali de citocinas, de inflamação e acaba se produzindo hemorragia no alvéolo, tá? Que eu posso ver no exame de imagem, por exemplo. Então, a síndrome pulmão-rim é GNRP com alveolite e hemorragia pulmonar. Basicamente, é isso que a gente tem que saber. E quanto aos exames complementares? Bom, a gente pode solicitar o anticorpo antimembrana basal glomerular no sangue do paciente. Na biópsia renal, a gente já viu na GNRP que a imunofluorescência indireta tem um padrão linear, um padrão contínuo,
porque vai acender a membrana basal glomerular, que é contínua, e o complemento vai ser normal. Não há consumo de complemento na doença de Goodpasture, porque não forma imunocomplexos. Tá? O imunocomplexo não é formado, então o complemento fica normal. E vamos lembrar que a biópsia renal é o padrão ouro para a doença de Goodpasture. O padrão ouro é a biópsia renal. Beleza, esses 3 tópicos. E como é que a gente vai tratar e conduzir o paciente com doença de Goodpasture? A gente tem que fazer, primeiro, uma plasmaférese. Por que a gente faz uma plasmaférese? Esse anticorpo antimembrana basal glomerular do paciente está no sangue dele, está circulando no sangue. Então, se a gente fizer uma plasmaférese, tirar o plasma do paciente, a gente consegue tirar esse anticorpo do sangue do paciente. A gente pode fazer também o quê? Prednisona e imunossupressor, porque esses dois, eles vão ser contra a autoimunidade do paciente. Se eu dou prednisona, eu estou indo contra a inflamação, eu estou indo contra a produção de anticorpos. Se eu dou um imunossupressor, eu também estou indo contra a produção de anticorpos. Agora tem um detalhe: prednisona, imunossupressor, plasmaférese, esses 3 valem. Agora, a imunoglobulina, não, hein? Goodpasture não combina com imunoglobulina. Eu não posso fazer imunoglobulina para Goodpasture. E outra observação, que já caiu, uma questão mais rara, é que se eu for pensar em fazer um transplante renal para o paciente com Goodpasture, ele tem que estar com anticorpo antimembrana basal glomerular negativo por 3 meses. Vamos pensar por quê. Se o paciente tiver anticorpo antimembrana basal glomerular positivo, recentemente, não vai fazer sentido eu fazer um transplante renal, porque quando ele receber o rim novo, o anticorpo antimembrana basal glomerular vai continuar atacando aquele glomérulo dele. Então não vai servir de nada. É preciso esse tempo. Beleza. Vamos continuar então nos flashcards. Aqui tem uns flashcards a mais sobre GNPE. Vamos para ele. Qual o único sinal clínico que está presente em quase 100% das vezes? Principal sinal clínico observado. A gente sabe que o principal sinal clínico observado é a oligúria. A oligúria é o mais precoce e é o principal sinal clínico. Se fosse laboratorial, a gente sabe que o mais comum é a hematúria. A hematúria é tão comum e está presente em quase 100% dos casos de GNPE. Vamos continuar. Vamos para agora um flashcard verdadeiro ou falso. Em países quentes como o Brasil, o que predomina é faringite. Já em países frios, o que predomina é a piodermite. Gente, isso aqui está ao contrário, é falso, tá? Isso é uma questão mais específica, mas que já caiu. E o Brasil vai ter predominância de piodermite. Então, os pacientes que têm GNPE, geralmente no Brasil, tiveram piodermite antes. Já em países frios, pela predisposição ali às IVAs, as infecções de via aérea superior, eles têm mais faringite como causa. Basicamente isso. Vamos para mais um verdadeiro ou falso. O tipo de hematúria mais comum na GNPE é a macroscópica. Isso também é falso. A hematúria, o tipo de hematúria mais comum é a microscópica. Já foi um conceito cobrado, mas não é tão recorrente. Vamos continuar então nosso estudo. Veio agora um flashcard perguntando qual a glomerulopatia secundária mais comum. A glomerulopatia secundária mais comum é a GNPE, é a glomerulonefrite aguda pós-streptocócica. Vamos lembrar que glomerulopatia primária, geralmente o paciente nasce com a glomerulopatia, e a mais comum é a doença de Berger. Já a glomerulopatia secundária, o paciente vai adquirir durante a vida dele, e a mais comum é a GNPE. Vamos continuar com o verdadeiro ou falso. A insuficiência renal aguda é a complicação mais comum da GNPE. Tá falso também, pessoal. A insuficiência renal aguda é bem pouco comum. Vamos lembrar que o prognóstico da GNPE é ótimo.
Vamos lembrar de um flashcard aqui bem importante sobre GNPE. São os critérios de internação hospitalar. Vocês vão ver várias questões de prova perguntando com o paciente com GNPE se esse paciente é para ficar em casa ou se é para internar no hospital. A gente tem que entender que existem dois principais critérios de internação hospitalar, que é o edema agudo de pulmão, o paciente está crepitando muito no pulmão, ou ele está com encefalopatia hipertensiva, por exemplo, ele está com redução do nível de consciência. Então, se não for esses dois critérios, é melhor tratar o paciente em casa. A GNPE não é tão grave assim. Então, se uma alternativa que quer internar um paciente com GNPE, só marque ela. Se o paciente estiver crepitando no pulmão, estiver com encefalopatia hipertensiva. Beleza. Vamos continuar com verdadeiro ou falso. A doença de Berger é mais prevalente que a GNPE. Isso é falso, tá? A GNPE ganha da Berger. A GNPE é a mais comum glomerulopatia secundária. A doença de Berger é a mais comum glomerulopatia primária. Só que a GNPE ganha em número de casos que a Berger. A mais comum de todas é a GNPE. Vamos para mais uma pergunta sobre a GNPE. Qual o primeiro sinal clínico que desaparece? Esse é fácil. A gente sabe que a oligúria é o sinal mais precoce da GNPE e também é o primeiro sinal clínico que desaparece no paciente. Então, é a oligúria. Pensou em mais precoce e pensou em a que desaparece primeiro, pensou em oligúria. Continuando com GNPE, agora vem uma pergunta. Qual o risco de desenvolver GNPE, dado que teve um episódio de piodermite ou faringite? Esse conceito, vamos dizer, estatístico é clássico. Paciente que tem uma piodermite ou uma faringite pelo Streptococcus pyogenes tem um risco, uma chance de mais ou menos 15% de desenvolver a GNPE. É importante, já caiu essa porcentagem, tá? Vamos para mais uma pergunta sobre a GNPE. Qual o valor de referência laboratorial para a ASLO? Essa questão é importante saber o valor de referência para a ASLO para a gente ver. Será que o paciente realmente teve uma faringite streptocócica que justifique uma possível GNPE no futuro? Então, a ASLO a gente tem que saber que o valor de referência depende da idade. Se o paciente tiver mais de 5 anos, eu vou considerar que a ASLO está aumentada, ou seja, que sugere faringite se tiver acima de 500 unidades. Se o paciente tiver menor ou igual a 5 anos, a gente considera relevante se tiver acima de 333 unidades. E nos Estados Unidos, eles consideram acima de 250 unidades TOT. Então, é importante para uma questão mais difícil ter esses dados na mente em relação ao valor de referência. Vamos para mais duas perguntas sobre GNPE. Há benefício para o paciente ao fazer penicilina? Se eu der a penicilina para o paciente com GNPE, vai melhorar alguma coisa assim? Olha, não melhora tanto, né? Porque não serve para profilaxia primária, não serve para profilaxia secundária. Vai servir só para diminuir complicações ali, abscesso, febre reumática, mas a princípio não tem um benefício muito claro para dar penicilina, apesar de que a gente dá por causa dos motivos que eu já falei. A penicilina previne a ocorrência da GNPE e a recorrência, ou seja, serve como profilaxia primária e secundária? Não. Penicilina não previne GNPE, nem a ocorrência, nem a recorrência. É muito importante esses conceitos. Vamos continuar. Outra pergunta sobre GNPE. Por que a proteinúria subnefrótica demora de 2 a 5 anos para desaparecer? Isso é importante. A proteinúria subnefrótica não vai indicar biópsia, tá? Por mais que ela demore de 2 a 5 anos, é normal essa demora toda, não indica biópsia. Agora, isso acontece porque o leucócito vai demorar para chegar até o epitélio para conseguir digerir essa proteinúria. Então, a proteinúria vai demorar a desaparecer subnefrótica, porque o depósito subepitelial ali de imunocomplexo demora bastante para ser gerido, deglutido pelos leucócitos. Leucócitos vão ter muito trabalho para tirar esse depósito subepitelial, tá?
E na mesma toada, por que a hematúria microscópica pode permanecer por muito tempo? Bom, a hematúria microscópica permanece por muito tempo porque a GNPE melhora com o tempo. A hematúria macroscópica a gente viu que demora mais ou menos 4 semanas para melhorar. Se passar disso, é uma indicação de biópsia já. Mas a hematúria microscópica residual pode demorar um pouquinho mais, por causa da regeneração ali do glomérulo. É normal que a hematúria microscópica demore mais ou menos 2 anos para sumir, tá? E também não indica biópsia renal, a hematúria microscópica. Vamos continuando. A proteinúria subnefrótica na GNPE pode demorar por quanto tempo? Pode demorar, como a gente já viu, de 2 a 5 anos. É normal, tá? Tanto a hematúria microscópica demorar de 1 a 2 anos para sumir, quanto a proteinúria subnefrótica demorar de 2 a 5 anos para sumir na GNPE. Vamos agora para a GNRP, um verdadeiro ou falso. Os crescentes são patognomônicos de GNRP. Bom, não, tá, pessoal? Apesar de que acima de 50% dos glomérulos acometidos com crescentes, isso fortalecer muito o diagnóstico de GNRP, algumas condições podem cursar também com crescentes, tá? Por exemplo, a GNPE, a doença de Berger, podem ter crescente. Mas na prova, a gente sabe que é quase patognomônico. Se você vê crescente, provavelmente ele quer que você marque GNRP. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui do segundo dia de revisões, tá, em vídeo. E vamos continuar nos próximos dias a revisar. Todos os dias para ir adquirindo novos conceitos.